Salve, salve, feliz 2024, feliz ano novo, que bom ter você aqui. Primeiro episódio de 2024, hoje é um episódio muito legal. E antes de mais nada, falar sobre o lançamento do livro Bora Ser Feliz, que é o mesmo título do podcast. Fiquei muito feliz de participar junto com o Marcos Rossi, fazer o lançamento do Teatro Gazeta, foi um evento fantástico. E se você sentiu o chamado, entra agora, mauriciopatrocínio.com.br, lá você acessa tudo, inclusive como comprar o livro. É um livro importante para você ter com você, as 10 chaves da felicidade e também para presentear. Jabazinho feito, seja bem-vindo, que bom ter você aqui hoje. Nós vamos falar sobre o poder da voz na felicidade, nos relacionamentos, na vida. E com ela que é mestra, não tinha ninguém melhor para estar aqui, mestra em fonoaudiologia, já estou até gaguejando porque eu estou preocupado se ela está julgando a minha voz. Ela foi a criadora do conceito movimento da voz. Movimento vocal. Movimento vocal. Seja bem-vinda, Renata Ferrari. Coisa boa ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Feliz ano e aqui o teu livro de presente. Oba! A partir de hoje, você é a primeira que está vindo aqui após o lançamento do livro. Todo convidado vai receber um livro honra de presente. Pois eu quero um autógrafo. Eu dedico. Eu prefiro dedicar do que autografar, sabia? Tá ótimo. Autografar é celebridade. Você é uma celebridade, querido, da felicidade. Mas eu acho que a coisa é da importância, né? Eu acho que esse movimento, você trabalha com TV e teatro há vários anos. Não vou falar aqui porque 25 vão no saber mínimo, que você tem né? 65 e que a voz te faz jovem. 50 esse ano. 50 esse ano, que demais. Qual é o impacto, para começar? Qual é o impacto da voz na nossa vida? Qual é o impacto da voz na nossa aparência, no nosso estilo de vida, no nosso humor, na nossa felicidade, na juventude? Eu posso dizer que voz faz parte de uma engrenagem de viver, né? Porque não que quem não fale não possa viver, não é isso. Porém, se a gente pegar na embriologia, a gente observa o feto, ele é boca e ânus. E depois que ele vai desenvolver os membros... Nossa, eu nunca né? tinha ouvido falar sobre isso. Então, a relação da voz com a sexualidade é direta. Então, se você olha um exame, uma nasofibrolaringoscopia, você vai ver que é muito parecido com o órgão feminino. Uau! Né? Então, a gente começa a perceber que a voz ela é produzida por meio do ar, da respiração. Então, se eu não respiro, eu não vivo. Nossa! A gente parte do princípio de que preciso respirar para viver. Senão você vira uma caveira. Né? O ar é o primeiro elemento. Fundamental. Você saiu a água, do útero, os alimentos. a primeira coisa que você faz é você inspira. Você inspira e sonoriza. Você vai chorar, vai rir. Sim. Enfim, cada bebê funciona de uma maneira. Geralmente tem o tapinha e você dá uma choradinha. Que é o que dá o susto, né? Na verdade não é a abertura, né? Entrada do ar para abrir a estrutura e você inicia a vida aqui fora. Que incrível. Né? Então existe vida intrauterina, obviamente, você está sentindo claro. o bebê, mas a hora que ele sai, ele realmente... É onde ele ganha a vida independente, né? Porque a vida está desde o momento que existe ali o embrião. E né? ali Óbvio. ele vai em busca da autonomia, que é legal. Uma busca eterna. Nossa. Né? Porque quando a pessoa morre, ela tem o último suspiro. Então acaba a vida quando acaba o ar. Né? Cara, que demais. Você vê que a gente conversou um monte de coisa aqui, eu não gosto de preparar, mas isso que você falou eu acho que é fortíssimo. Primeiro, a gente é um embrião, não sabia disso, que a boca e o ânus são as primeiras duas formações. Boca e ânus. Ou seja, tudo aquilo que a gente alimenta e do que a gente expele. E ter tudo a ver com a nossa vida, com o dia a dia, né? Sim. O que eu ponho para dentro, o que eu ponho para fora. Isso. E aí o suspiro, né? A primeira inspiração. E ali deu origem à vida. Inspiração também. Inspiração também. Né? Eu tenho algumas inspirações durante a vida. Você inspira e também você recebe, é o que você põe para dentro. É o que você põe para dentro. Então a importância da voz, né, ou da sonorização é fundamental, porque você está ali colocando o ar em movimento.
Então, se eu pensar pensei na embriologia, se eu pensar na anatomia, como é que a voz é produzida? Então, isso vale contar aqui para esse público, para o seu público. Então, eu vou abrir costela, inspirar. Todo mundo acha que encher o peito, você está respirando. Não, você está diminuindo o seu espaço se você está puxando aqui em cima. Não, eu tenho que abrir, lateralizar. Então, eu vou inspirar, abrir costelas. Aí, essa energia que é mecânica, que é o ar, ela vai se transformar em energia sonora quando ela passa pela prega vocal. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter... Isso é som. Quem vai dar forma para esse som? Língua. Aí a língua lá fala, é som. Quem é que arremata esse som? A alta costura do som? O lábio. O lábio. Então, o lábio, eu vou colocando a forma. Então, eu vou desenhando melhor língua e lábio que dá forma. Quem é que dá qualidade para esse som? Os ressoadores. Então, de repente, se a minha ressonância sobe, então o que eu vou ter? Oi, tudo bem? Oi, e aí, beleza? Como é que você tá? É aquela característica, nasal, né? Que não é nasal, não é aguda mesmo. Ela vai ser reverberada aqui num espaço muito pequeno, amplifica agudo. Aí, de repente, eu desço. Se eu descer meu quadril junto, né? Porque daí a coluna anda junto, eu vou ter o grave. Eu vou ter esse aqui mais pra baixo, mas tem também esse aqui mais pra dentro. Sai numa menção. Sai numa menção. Né? Tem também o nariz tapado. O nariz tapado é quando você tá sem nariz. Acho que esse sou eu sempre. Eu tenho muito nariz tampado. Precisamos dar uma avaliada na sua voz, pedir um certo exame. Já vamos marcar a consulta hoje aqui, já acabou, fechou. Para entender em que lugar está ressoando. Então, eu tenho uma energia mecânica, que é ar, que vai gerar o som na prega vocal, vai ganhar forma na boca e qualidade nos ressoadores. Por que isso é importante? Porque quando eu tenho algum problema nessa região, eu vou ter uma alteração da minha voz. E muitas vezes essa incoerência da minha voz com quem eu sou me limita a ser feliz. Total. Né? Então eu fico com uma felicidade meia boca. E é engraçado o seguinte, guarda isso, porque nós vamos voltar. O programa vai ser muito mais rico do que eu imaginava. Eu já sabia que ia ser rico, mas só por esse começo. Então fica aí até o final. Marca a galera, manda esse episódio pra galera, se inscreve no canal. Nós vamos passar o Instagram da Renata para você seguir ela, mas assim, é muito forte isso que a gente tá vendo. Pelo seguinte, primeiro, existe a técnica. Sempre que eu ouvi falar de fonoaudiologia, eu acho que é uma oportunidade legal da gente aprofundar. Eu sempre pensei que era uma coisa de você falar mais bonito, ou principalmente teatro, televisão, cantores e etc. Eu, por ser palestrante, você já me deu algumas dicas aqui rápidas e nós vamos aprofundar. A gente desgasta muito a voz e etc. Agora, nós vamos voltar nesse ponto. O que me veio aqui é o seguinte. Essa posição da respiração, aí tem a questão da língua, tem a questão do lábio, tem a ressonância, né? Tudo isso emite uma vibração diferente. Ela parte de uma vibração. Ela parte de uma vibração. Porque a prega vocal vibra, né? Perfeito. Então existe uma vibração ocasionada pelo ar. Exato. Então eu preciso de ar para vibrar minha prega vocal. Tá. Né? Aí essa vibração tem o comunicador, tem a vibração, e aí os ruídos que vêm e o receptor. Isso. A base da comunicação é isso. Se eu sou o que eu vibro, se a pessoa recebe o que eu vibro, se eu vibrar algo errado de acordo com o momento, porque tem um momento de eu falar... Vamos pensar, ao invés de falar errado, eu vou vibrar inadequadamente. Inadequado, perfeito. Porque perfeito, quando eu estou inadequado, eu vou ter um ruído na minha comunicação. Está totalmente diferente. E esse ruído não é nem pelo outro, é pela forma que eu estou vibrando. Aí, quando como o outro capta. Se eu estou cansado da vida, se eu estou... Né, nas 10 chaves eu falo sobre culpa, sobre medo, sobre aquilo que pesa. Se eu tô caído, eu vou vibrar uma voz diferente. Se eu tô ansioso,
eu estou dominado pela ansiedade, eu vou vibrar diferente. Se eu estou com uma expectativa, com tô afoito por um resultado e com aquele sangue nos olhos, eu vibro diferente. Então, é de dentro para fora, de fora para dentro, né? Quer dizer, se eu vou me alinhando, eu posso também me comunicar melhor. Na verdade, é um caminho, né? É mais um caminho para a gente equalizar, para criar um balance, né? Porque é o que eu falei, se a pessoa tem uma patologia ou se ela tem algum problema na voz ou em um desses mecanismos que eu mostrei para vocês, ela vai estar incoerente, porque ela precisa resolver essa questão. Claro. O que é muito interessante é você trabalhar o aprimoramento. É quando a pessoa não tem nenhuma patologia, não tem nenhuma alteração, mas ela está incoerente. E que o pessoal sempre busca o fonoaudiólogo quando tem um problema. Mas no dia a dia você pode buscar e se comunicar melhor. Isso vai voltar para você de uma forma maravilhosa. A fonoaudiologia, ela é incrível. Eu sou apaixonada por essa profissão, que é a minha formação. Por quê? Porque ela tem algumas áreas bem distintas. A voz, né? A motricidade oral, então, como esses músculos da face, então a mastigação, a deglutição, que tem a ausência, seria a disfagia, né? Um problema na deglutição, que é muito comum nos idosos, e a audição. Então, você tem essas áreas e a linguagem, obviamente. Então, essas áreas integradas, elas são a comunicação. Então, você tem que identificar o que não está acontecendo ou o que você precisa melhorar para ampliar, para desenvolver, né? Então, não só a parte patológica, mas aquilo que está me atrapalhando na comunicação. O que a gente percebeu depois da pandemia? A pandemia foi um exercício incrível de comunicação, porque você não podia encontrar ninguém, né? Você estava isolado, você tinha só veículos de comunicação à distância. Então, era voz e imagem. Basicamente. Então, as pessoas passaram a usar mais o celular, a videochamada, entraram no home office, fizeram reuniões. Você toca, né? Você tem outras formas. Exatamente, você tem outros veículos para firmar essa comunicação. E o telefone, por exemplo, ele exige muito na comunicação. Porque eu preciso de um movimento vocal preciso, senão as pessoas entendem errado. Tanto que o WhatsApp, ele é perigoso. Porque se você manda uma mensagem e a pessoa lê com a cabeça dela, não necessariamente é a intenção que você queria dar. Então tem um ruído na comunicação. Uma vírgula muda completamente, né? E a pandemia ficou claro isso. Né? Como é que a gente pode se boicotar por meio de uma mensagem só escrita? Ou como as pessoas têm dificuldade de falar frente a uma câmera. Como eu já venho de um trabalho na televisão, eu já estava com isso pronto. Tanto que eu dei um curso durante a pandemia para atores na Escola Livre de Artes. Que eu tinha um programa chamado Viva Voz. Viva Voz. E o Viva Voz, ele era justamente para dar dicas, tinham entrevistas com pessoas que já trabalhavam com a arte, com televisão, e como é que elas estavam na pandemia. Então, era quase um programa de fofocas. Que legal. Fofocas da voz. Tinha muito conteúdo, mas basicamente aí é isso. Está lidando como com isso? E nós fomos obrigados a entrar nessa era da comunicação visual e auditiva. Sim. Tanto que agora, em 2023, eu dirigi um texto do Chekhov, A Gaivota, que a minha intenção, dirigi lá no B32, que é um teatro aqui na Faria Lima. A intenção era só auditiva. Eu queria que as pessoas entrassem e ouvissem o texto. Então, éramos 12 atores, né, 12 personagens. E, bom, dentre eles tinha Maite Proença, o Juno, Mel Lisboa, Fernando Val, João Assunção, filho do Fábio. A Assunção, que também estava no projeto inicialmente, mas depois ele teve um problema com a agenda e não conseguiu participar. Cláudio Dias, Adriano Bol, não posso esquecer ninguém, gente. Cris Fogaça, e os músicos, estava meu filho, Guto Rezende, Jorge, filho e Johnny, que criaram toda a sonoplastia
na verdade, uma trilha sonora para colocar entre um ato e outro. Então, foi um espetáculo totalmente auditivo. Que incrível. Que a gente vai dar continuidade esse ano. A gente está aí planejando, são mais 6 textos, só que provavelmente em 2024 eu vou pegar os textos do vestibular. Então, os clássicos que eu descobri que não mudam. Não mudam. Desde a minha época, 90, os anos 90, são os mesmos textos. Quero até entender por que são os mesmos, porque são clássicos, mas se o mundo está mudando, porque os textos não vão mudar? Exato. Fica a pergunta. Fica a se alguém souber, me manda mensagem no Instagram, por favor, porque eu quero entender essa dinâmica. Mas voltando, eu tive um resgate do auditivo ano passado. Como é que era essa peça, para entender bem? Era uma peça auditiva, então tinha a galera toda no palco e etc., tinha, o que tinha de visão? Ou eu só escutava? Você estava lá e só escutava? Não entendi bem. Então, eu fiz um formato para ser uma leitura, uma leitura visual, vamos dizer. Então, eu fiz uma entrada, né, eu coloquei os atores todos sentados em cadeiras muito confortáveis. Mas não tinha movimento no palco, nada? Mínimo, movimento mínimo no início e no final. Entendi. Né? Eles tinham 2 pontos de movimento, o que entrava e o que saía, ponto. Era o tempo todo sentado falando. 1h30 minutos. Que legal. Texto Chekhov, russo. Uau. Toda a renda revertida foi para os refugiados, então a gente tinha um apoio da ONU, né, que ninguém ganhou nada, nem eu, nem os atores. Foi realmente uma entrega. E as doações foram revertidas. E vamos falar uma coisa, né? Acho lindo isso de doar para os refugiados, que são vítimas de uma guerra, e a guerra ela acontece por uma má comunicação. Total. Não, a guerra é uma burrice. Né? Se a gente parar e pensar hoje, 2024... cria um afastamento de amigos, cria a perda de um emprego, de uma oportunidade, o término do relacionamento, cria uma guerra. É que a guerra, ela é pautada na ganância. Claro, né? A ganância pela terra, a ganância pelo que o outro tem. É a famosa inveja. A inveja, o egoísmo, né? É egóico, é poder, né? Exato. É tudo vinculado com o que tem de vibrações negativas. E que muitas vezes vem da comunicação mesmo, porque se a gente junta forças, né, a gente tem, quem não tem um caso na família, um amigo e etc., que a pessoa, você deve pensar isso agora, a pessoa fala algo para você, ela tem uma determinada atitude, e aquilo desperta uma emoção em você. Sim. E aí você alimenta aquela emoção, você manda de volta com aquela emoção potencializada ou uma outra emoção que vai provocar outra coisa. Quando você vai ver... É muito relacionado aos traumas que a gente tem, né? Total. No fundo, a gente rebate aquilo que a gente... Quem pensa que para falar daquele jeito comigo? E às vezes... Mas é muito difícil você elaborar tudo, né? Claro. Você pode começar elaborando a sua própria voz. Exatamente. Começa por aí, entendeu? Começa se cuidando. E você acredita que, assim, se você não sabe o como falar, ou o que falar, melhor ficar quieto primeiro? Fica quieto, silêncio é tudo. Nas músicas, o mais importante Primeira é a pausa. Primeira aula da fonoaudióloga, entendeu? Aqui, da nossa mestra. Se não sabe o que falar, fica quieto. Não alimenta uma energia, não emana uma coisa que não é boa, entendeu? Parte do princípio de que se não é bom para você, não vai ser bom para o outro. Lógico. E se não é bom para o outro, volta para você pior. Você sabe que eu tenho uma técnica que, assim, eu aprendi há muito tempo atrás com um colega de trabalho. Assim, eu tenho vontade de responder algo, de mandar alguma mensagem, eu escrevo e aí eu espero a emoção passar. Aqui no livro tem uma das frases, o livro tem várias frases em destaque, fala assim, decisão com emoção vai dar merda. Né? É uma fórmula básica. Então, assim, é escrever, aguardar, aí você sem emoção, você lê de novo, e aí você vê se manda ou não manda, ou se põe uma vírgula aqui, ou tira uma palavra ali. Ou põe um emoji. E na voz, porque ainda a mensagem você ainda pode esperar. Né? Às vezes não dá tempo de apagar, então espera para dar o send, para mandar. Mas a voz, quando você falou, tá falado, não volta. E é muito louco, porque a voz é como uma flecha. É uma flecha, né? Pum! Acho que o órgão mais perigoso é a língua. Nossa!
Né? Ela abençoa ou amaldiçoa? Ela pode ferir gravemente Nossa. um ser humano. Então, é um exercício. Eu confesso, eu sou escorpião, gente. Eu vou fazer 50 anos. Não é fácil ficar quieto. Claro. Eu não consigo, muitas vezes, ficar quieta. Então, o escorpião manda bala, né? às vezes é automático. Então, é muito trabalho de autoconhecimento, muita terapia, para você modular. E mesmo assim, tem momentos que, se é uma coisa que está te pegando há muito tempo, você vai lá e solta. Só que as consequências... você paga o preço, né, das suas escolhas. Claro. Então, a minha sugestão é respira espera. e vibra. Vibra literalmente, limpa a prega vocal, solta Vamos fazer muco. esse exercício. Então, assim, tenha vontade de falar alguma coisa. Espera, porque a gente já falou dos impactos. Até quando estava falando isso, eu lembrei de uma amiga uma vez que falou assim, não sei por que fulana se afastou de mim. Falei, então, algo que você falou, como você gosta de falar na lata, né? E o povo fala assim, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. Então, assim, tem Ninguém vontade... quer saber sua opinião. Essa que é a verdade. Se não perguntou, não fala. Lógico. Eu falava isso para os alunos, quando eu dava aula nas escolas de teatro. Todo mundo tem opinião sobre o outro. Claro. O ator ali, fazendo a cena, se esforçando, e vem um coleguinha e pá! Pum. Não precisa. Não precisa. Guarda para você, a professora sou eu. Você pode ajudar? Não pode... Exato. Sabe assim, fica na sua. Então eu criava esse ambiente de respeito ao exercício do outro. Isso é outra coisa importante que eu dizia em aula, que eles podiam ser o máximo de ridículos que eles quisessem na minha aula, para testar isso lá fora. Que legal. Então você exercita em algum lugar. Então você está no quarto, você vai lá e fala o que você quer falar, fala pro espelho, exercita, põe para fora, não é para guardar. Perde a vergonha. Perde a vergonha, mas não ataca o outro. Claro. Guarda, é necessário, né? O universo já dá o retorno. Claro. Né? Eu acredito muito na questão da vibração nesse sentido. E assim, a forma de você falar, primeiro, tem o quando, o se, né? O de que forma, o onde. E se é que te cabe falar, né? E o feedback, ele precisa ter uma técnica, né? Eu primeiro dizer... Primeiro saber, me cabe falar, eu quero falar, é pro bem, ok. E o feedback é um presente. Então eu falo, olha, Renata, você é uma pessoa muito legal, eu tenho um apreço por você. Começa por aí, eu perguntei, eu quero um feedback. Vamos dizer que a gente é amigo e tem algo que eu sinto que não, é importante. Não, eu pedi o feedback. Maurício, me dá um feedback. Então. Ou eu pergunto, tem algo que eu tô sentindo aqui, você me dá liberdade para falar? Perfeito, já baixou a guarda, pronto. Isso é comunicação. Né? Comunicação. Isso. E tudo isso depois tem o tom da voz, a forma que eu vou falar. Porque se você começar a falar assim comigo, eu não vou acreditar em nada que você tá falando. Ou então se eu venho muito forte, né? Renata, você tem que... Eu já vou achar que é uma bronca. É lógico. Agora, se eu falo de uma forma amorosa, Renata, já que você me deu abertura, você é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa que eu admiro, que eu apreço. Então, por isso, eu gostaria de te dizer o seguinte. Eu sinto... Quando você faz tal coisa, eu sinto que você se expõe um pouco. Eu percebo que talvez você está ali insistindo numa coisa, mas é a minha percepção. Se eu tiver errado, joga fora, mas eu estou te falando porque eu te quero bem. Não muda tudo. Então, o tom, eu falei num tom de voz legal, doutora? Falou num tom interessante, me fez pensar. Porque ontem eu fiz um post do Palmeiras e eu perdi muitos seguidores. Olha aí, cara, que coisa. Acho importante Você é palmeirense? Sou palmeirense. Então vamos acabar por aqui, porque aqui no programa só vem São Paulino. Só São Paulino? Agora vão saber que eu sou São Paulino, vou perder. E os os corintianos não entram? Então, é Corinthians, tá claro vendo, que entra, gente? cara. Cabe todo mundo. É óbvio. Isso é uma grande besteira. Você imagina que chato que seria, que merda seria se todo mundo torcesse pro mesmo time, se todo mundo tivesse a mesma religião, se todo mundo tivesse as mesmas crenças, não ia ter troca, não ia ter evolução. Exato. Por isso estamos na Terra. Óbvio. Não é para isso, essa comunicação eu acho? é que ajuda a esse crescimento, né? Que é o ar que se transformou numa frequência, numa vibração. É isso. Né? Então a vibração, o que a gente emite é muito importante. Por mais que aquilo não esteja tão elaborado dentro de você.
Vai falar besteira? Guarda. Guarda. Segura, E se escreve, fala, no olha, é o que eu espelho. sinto, é o que eu percebo, me parece, não é afirmar nada, né? Muitas brigas seriam evitadas. Claro, claro. Né? Mas a gente está aqui para aprender. Então tem várias técnicas para trabalhar essa vibração de Vamos uma às maneira técnicas, mais. Então, a primeira técnica é respirar. Então vamos É fazer tão o seguinte, idiota, você que tá né, aí gente? agora, você vai perder a vergonha, você vai fazer exercício assistindo o podcast. Então vamos lá, primeiro exercício. Você vai colocar a mão na costela, muito importante. Arrumar a coluna, vou até descruzar a perna, também é bom. E você vai abrir as costelas com a mão. Aqui. Tá mesmo, gente, eu tô vendo tudo. Inspira. Sem subir o peito. Segura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltou em 10. Tem que fazer o barulho? Então você está esvaziando. Aí você já está equalizando. Isso expande o pulmão também, né? Olha, eu posso dizer que se você fizer isso uma vez por dia, você já equaliza. Em 10. Você já... em 10. Talvez você não aguente segurar 10. Sim, sim. Tá? Eu comecei Mas a ficar você vai roxo. em 2, exatamente. Eu Sim. brinco que uma das aulas era brincar de roxinho. Né? Então vamos brincar de roxinho. Quem fica mais e roxo... de repente o fulano, puf, cai. É que eram muito jovens, mas numa sala de idosos, por exemplo, Claro. o tempo é 2, tá, pessoal? 2. 2. E 2, 4, 6, Mas aí você 8, inspira, 10. vamos dizer em 5, vai. Inspira em 5, segura em 5 5 e expira solta 5. 5. Pra equalizar, e gente. assoviando assim. Esvaziando que nem um pneu furado. Isso Esvazia. muda a energia, né? Quando Muda você faz total. parece que você tá jogando até aquele peso. E aí você dá uma soprada, porque ele dá uma necessidade de dar um... põe pra fora. Põe pra fora. E é muito louco, porque se você pegar os cursos de oratória, eu dou esses cursos há 25 anos, né? As pessoas têm um método que elas inspiram em 8 e soltam em 4, se eu não me engano. Para equalizar não funciona. Porque você tem que equilibrar, gente. Eu tô partindo do princípio que eu vou fazer igual. Eu vou inspirar 2, segurar 2, soltar 2. De qualquer jeito. Não, né? Não. Claro. Então você vai criando yoga esse tem domínio. Muito isso, né? Esse exercício eu me lembrei de aulas de yoga que Sim. você inspira num tempo, segura no mesmo tempo, expira no mesmo tempo. A minha mãe era professora de yoga, então eu Olha. já nasci num útero yogi. Nossa, que legal. Então um castigo era fazer uma postura, a do muca, né? A postura da criança, então a do cachorro, a da criança. Então, desde muito pequena, eu tenho que lidar com essa respiração de uma outra maneira. Lógico que cada geração tem as suas questões, né? Sim, sim. Eu não deixei de apanhar, por exemplo, do meu pai de cinta, porque eu sou dos anos 70, o que hoje é assim, inaceitável. Né? Nunca bati nos meus filhos, por exemplo. Não é uma... Então a gente vai evoluindo, sim, mas tem muita coisa boa que vem de lá Claro de trás, que vem, lógico, entendeu? lógico. Então respirar é uma delas. Depois eu fui surfista, né? Então eu tive apoio. E ali eu tinha que segurar a respiração para não morrer, porque é onda grande, eu tenho 5 fraturas dentro da água. 5 dentro da água? 5 dentro da água. Se eu mostrar meu cotovelo é algo absurdo. Totalmente torto, clavícula, osso para fora, reconstruir, tudo isso no surf. E aí você tem que ter a respiração, porque a hora que veio a onda, você caiu, você não sabe quanto tempo você vai ficar lá embaixo. Você não sabe quantas ondas você vai tomar na cabeça. Não é nem o tempo que você fica. Né? Exatamente. Quando você vai levantar para respirar, puf, vem outra. Já vem outra. Então você tem que ter esse treino. Então eu tinha um treino para me manter viva dentro d'água. Então isso também foi inspirador para a minha criação do método movimento vocal. Porque é um método, né? É um método, claro. E também porque ele é eu falo de onda sonora e a minha inspiração é a onda do mar. Nossa. Então a maneira como o fundo do mar vai ser a formação da onda. Se é uma onda storm ou se é uma onda que vai abrir, vai ser surfável. Olha. Então isso também tem nesse meu raciocínio. E a tua onda, o que você joga para fora, tem a ver com aquilo que você tem dentro, né? É isso. Se é uma onda storm, eu vou estourar com alguém, né? Então, babá.
como é que tá meu fundo? E o fundo não é só a coluna. Antes eu achava que era só a coluna. Hoje eu já entendo que é a minha alma. A tua alma. Né? Como é que tá a minha relação com a espiritualidade, por exemplo. E isso não tira de cena as pessoas que não acreditam em Deus. Ou não, Pois né? é claro. A gente teve, inclusive, até um bom exemplo no primeiro de ano, que é uma pessoa que não acredita, né? Um agnóstico, um ateu, foi. E pedindo, pelo amor de Deus, foi né? Pedindo ajuda para Deus, de uma certa forma. Então, com todo respeito aos agnósticos, mas não é esse lugar. Né? Espiritualidade não é uma religião, não é a religião, né? Como você olha o outro, como você respeita o outro, como você se respeita em primeiro lugar. Lógico. Porque não dá para respeitar o outro se eu não me respeito. Então não isso dá é pra fato. amar o outro se você não se ama. Então, e a gente joga pra fora o que a gente tem de melhor, né? A gente joga pra fora o que a gente tem. O que a gente tem dentro. Exatamente. O que a gente tem dentro. Não é nem o melhor nem o pior. Às vezes o melhor é o ruim. Mas, então, o melhor que eu tenho é péssimo. Né? Então... Tem uma frase que eu repito sempre, que eu trago na minha vida, que é: a boca fala o que está cheio, o que está dentro do coração, o que está cheio o coração, né? E na verdade é isso. Se eu tô com o coração amargurado, se eu tô com o coração com raiva, eu boto para fora aquilo. Se eu tenho amor dentro do meu coração, se eu tenho paz, eu jogo para fora aquilo. Sim. Né? Então... Você sabe que no texto, quando a gente trabalha um texto teatral, você vai decorar um texto. Quando você decora um texto, quer dizer que você vai dizer ele de coração. Decorar. Decorar significa vir do coração. Do coração. Então não é gravar palavras, mas qual é a intenção? O que eu preciso dizer em cena que vai fazer diferença na minha história, na minha história cênica, e isso vale para o nosso dia a dia. Né? Porque na verdade é legal você falar isso, porque a gente olha, quem não é ator, olha os atores e acha assim, não, ele tem uma memória maravilhosa. Não, ele vai se alinhando com a emoção daquele personagem. Tem uma peça, inclusive agora está estreando em São Paulo, esse início de janeiro, Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio. Inclusive eu acho que estreia agora amanhã. Não, hoje é sexta, hoje é sexta-feira, a gente está gravando dia 12. Parece que a estreia é hoje, então vai tá em cartaz, acredito, é só procurar aí no Instagram, A Voz do Silêncio, Helena Blavatsky. E a atriz, ela é um negócio tão maravilhoso. Vamos ver quem é que vai ela fazer. É a Mel. Puxa vida. Beth. Te amo, Beth. Agora deu memória, sou Dori. Depois a gente vê e põe lá. Já ponho agora. Ela incorpora Helena Blavatsky. Ela foi entender, antes de fazer a peça, ela foi entender como que ela era, como era o formato do corpo dela. E ela era corpulenta. Então, quando você conversa com ela não atuando, ela é uma pessoa. Quando ela está no palco, ela se transforma. Mas isso é o trabalho da atriz. Gente, essa faz parte da formação do ator. Você não vai imitar ninguém. Você vai viver aquela história. Exato. E por que você trabalha o corpo e a voz? Porque é o que vai dar coerência para o personagem. É o que dá coerência então, pro se eu mudo a minha posição corporal, eu vou mudar minha voz automaticamente. Né? Que louco, né? O palco é incrível. Nossa. Né? Trabalhar com ator, eu acho que é uma Beth Zalkman, tá aqui. Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio. Recomendo demais, peça da professora Lucilena Galvão. E isso, verdade. Isso é muito lindo, porque você olha ela, além dos aprendizados todos, eu ficava observando o quanto que a forma que eu sento, a forma que eu me movimento, tudo isso interfere na minha voz e interfere no resultado. Esse é meu trabalho. Que legal. É exatamente essa construção. Que não está ligado a corrigir. Então, não é aprimoramento, o meu caso, tá? Claro. Lógico, eu atendo clinicamente as patologias. É que a gente tem uma imagem, nós leigos, a gente tem imagem que fonoaudiólogo é só quando eu tenho um problema de voz. Ou só quando é para criança. Né? Exato. Ou é criança, ou é língua presa, ou é gago, ou... Eu posso melhorar muito a minha vida profissional, a minha vida romântica, a minha vida social, tudo, o meu trabalho. Começa hoje. A peça. Helena Blavatsky, começa hoje, 12 de janeiro. Então,
Você está assistindo agora em janeiro, como é atemporal o YouTube, procura que vale a pena. Janeiro de 2024, né? Porque só tá 2025, porque depois... mas procura ter de 2025 também. Então, eu me dediquei à minha profissão, é legal ao ver aprimoramento, isso, entendeu? Porque você vê, você trabalhou no teatro, que era fundamental. Sim. Mas hoje um executivo pode te Também procurar. Também trabalhei com empresas. Que eu legal. trabalhei em várias empresas para criar essa relação da direção com os... vou chamar de subordinados, né? Sim. No mundo corporativo. Exatamente. Para quê? Para não criar uma falha na comunicação e você ser mais assertivo e conseguir uma melhor resposta da equipe. No meio de uma pressão, você está lá numa reunião, sendo pressionado pelos acionistas, sendo pressionado pelo chefe e tal, você fala com a tua equipe. E a forma que você fala, pronto. Você dá mais resultado ou menos resultado. Gente, eu falei do Palmeiras, né? Que eu sou palmeirense, mas uma pessoa que eu admiro muito é o Abel. A maneira como ele treina os jogadores, o impacto que ele teve no time, né, é muito inspirador também, porque ele é um líder. Ele tem um posicionamento ali com os jogadores, que é o que o diretor tem dentro de um elenco, né? É o que o diretor tem dentro de uma empresa. Então você precisa de um bom líder e não necessariamente, e hoje cada vez menos, um líder autoritário. Exato. Então não é o autoritarismo, mas é olhar para o outro, ver o que ele tem de melhor, tirar o melhor dele. Exato. E melhorar o desempenho. O desempenho para que atinja o resultado. Qualquer coisa, gente. Lógico. Qualquer coisa. É empresa, é teatro, é televisão, é qualquer lugar. Num relacionamento amoroso, né? Você foi casada há muito tempo e já está casada pela segunda vez. Quanto tempo já? 4 anos. 4 anos. A comunicação, a forma de dizer o bom dia, a forma de dizer o boa noite, a forma de perguntar como é que você tá, a forma de falar que a toalha tá molhada na cama, a forma de... eu dou porrada, brincadeira. Brincadeira, não é na porrada. A voz, a forma, ela muda completamente o resultado, né? Primeiro que o meu primeiro casamento, eu tinha 23 anos, né? Eu fiquei 20 anos casada, foi um grande parceiro, pai dos meus filhos. Mas ele, bem mais velho, então a comunicação era muito diferente da comunicação que eu tenho hoje com o meu marido. Lógico, a gente cresce, evolui, aprende. Claro. O meu primeiro marido foi muito importante para a minha formação profissional, então tudo isso que eu consegui desenvolver graças a ele, sou muito grata. Legal. A ele, a ter meus filhos, tenho filhos grandes. E o meu segundo marido é da minha idade. A gente tem uma comunicação muito direta. É muito fácil. A nossa comunicação é fácil, né? Lógico que eu também sou outra pessoa. Sim. Nós não temos filhos juntos. Isso também muda completamente. Mas você leva na tua vida, no dia a dia, você leva essa preocupação. Não, eu preparo ele. Prepara. Ele é repórter esportivo, apresentador não, comentarista no Mesa Redonda. E muito, ontem eu estava vendo um vídeo dele de 11 anos atrás, é outra boca. É outra coisa. É outra boca. Porque eu trabalhei a musculatura dele. E muda a forma, né? Forma, exatamente a forma, porque é músculo. Línguas são músculos. Sim. Prega vocal é músculo. Bochecha é músculo. Isso tem a ver, é músculo. Vamos dar um tom aqui, isso dá para ficar mais jovem se eu exercer? Super! Eu não tenho um botox, aqui, gente. Rejuvenescimento. Você quer ficar mais jovem. Só exercício. Renato? Exercício. Exercícios faciais, né? A respiração. Por quê? Porque a respiração não deixa envelhecer. O ritmo respiratório determina a sua idade. Né? Então você pega pessoas com 20 anos com uma respiração horrível, parece um velhinho. E você pega uns de 70, 80, jovens, porque tem uma respiração mais ativa, mais coordenada, mais... Qual um exercício que dá para fazer todo dia para ficar jovem? Vamos lá. Tem vários. Primeiro, vai ser cortado isso, mas sexo todo dia. Não vai ser cortado, não. Sexo oral todos os dias faz bem para a pele. Autossexo não conta, tem que ser... A parceria é sempre boa. A parceria é boa. A parceria é sempre um exercício. Né? Tem que ser um exercício aeróbico. Aeróbico. Né? Aeróbico, com uso oral, entendeu? O uso oral é algo muito importante. Beijar na boca, vamos falar talvez um pouco... Muito. Também. Porque trabalha todos os músculos da língua, trabalha lábios.
lábios, né? Gente, tirando a brincadeira, Não, um exercício mas que sim, rejuvenesce. se é com alguém legal, né? Porque com qualquer um não vai fazer sentido, mas Sim, se é sim, com a uma pessoa legal, a troca, né? então além da troca emocional e etc, então rejuvenesce. Lógico, gente, porque um relacionamento sem sexo é amizade. E tem um amigo médico, né? que eu vou trazer aqui, que ele fala, inclusive, que emagrece, porque exatamente. você tá apaixonado. Emagrece mesmo, você gasta mais energia, você tá mais disposto. Vamos lançar um curso de como achar o grande amor. Aliás, eu tenho um Happy Day que eu fiz e eu falo muito sobre isso, sobre relacionamento, né? Porque a gente busca, é a maior busca do ser humano. E, gente, um relacionamento saudável, ele parte da comunicação, né? Parte da comunicação. E a comunicação não só oral, mas a visual, a tátil. É isso. Né? Então, a gente vai aprendendo que comunicação é tudo. É isso. Né? É isso. Tudo que conecta. Que então, demais. o relacionamento, ele precisa desse lugar de conexão. De conexão, precisa de troca, de parceria. Acho que foi você até que me perguntou onde, você vai ter um date hoje? Eu falei, tem um date todo dia. Todo dia. Então, todo dia tem um date, isso, né? Não importa a hora, mas tem ali um momento. E o date é esse momento. É esse momento. Né? Não precisa ser muito extenso, horas. Tem um capítulo que eu falo sobre relacionamento dentro do livro que fala muito sobre isso. De você só pode ser um bom par quando você é um bom ímpar. Então, a partir daí, você pode estar 4 anos, 8 anos, 20 anos, e eu acredito muito nisso, quando você mantém isso, é uma troca. Então, toda vez que você encontra com aquela pessoa, é um date, é uma troca. Mas não serve para preencher ninguém, né? Eu acho que o erro... é troca. Troca, ninguém preenche nada. Que eu preciso ter alguém para ser feliz. Não. Mas quando eu tenho alguém... Eu preciso ser feliz. Aí eu exercito mais a boca, aí eu fico mais jovem, eu emagreço e assim por diante. Então, o primeiro é sexo. O segundo... O exercício? Exercício, para ficar jovem. Você vai respirar depois do sexo, respirar né? Porque depois do cansa. Bocejar. Bocejar é muito importante, porque você está abrindo a estrutura. Tem um exercício que me falava uma vez que era assim... Isso é solta sério? a musculatura. Como é que sério. é? É um... A gente chama de humming. E ressoar junto, tá? Ressoar? Para abrir os espaços. Que legal, né? que legal. Então, ressoar, bocejar, respirar, obviamente, é o primeiro. Outra coisa que deixa muito feliz é acompanhar uma música vibrando. Esse exercício é muito usado na fonoaudiologia, Muito né? usado porque ele solta um muco da prega vocal, que são músculos, né? Também tem a vibração de língua. Língua no céu da boca. É a ponta da língua vibrando. E faz sons ele é um diferentes, pouquinho né? mais... eu acho mais difícil, porque nem todo mundo tem essa habilidade. Então, a minha sugestão é começar pela vibração de lábio, que é tão difícil quanto, mas ela cria menos esforço. Entendi. Quando você acha essa vibração, você pode testar outra. Mas o ideal é procurar uma fonoaudióloga, claro. né? Um profissional da área. E principalmente encontrar a doutora Renata, que vai ajudar. É muito legal saber que a fonoaudiologia é muito mais do que isso. Muito que a voz mais. ela está muito mais ligada à nossa felicidade, ao nosso sucesso, às nossas boas relações, do que simplesmente uma correção. Né? Obviamente que não são todas as fonoaudiólogas que funcionam dessa maneira. Eu acho importante pontuar. Existem aquelas que trabalham mais de uma forma terapêutica. E mais técnica. Só que o meu histórico, né, de trabalho, eu acho que isso é importante pontuar. É um histórico que vem já direcionado para a voz desde os 23 anos, dando aula no Teatro Tuca, lá na PUC. Então, eu dei aula há mais de 10 anos na universidade, no Teatro Tuca. Então, tem o surf como base da minha vida, né? Eu continuo ainda entrando no mar e achando isso muito importante como ser humano. Então, a televisão... Então, a minha formação foi para esse lugar. Tese de mestrado, né? Que foi a formação dos atores, onde eu criei o método, o movimento vocal. E depois virei diretora, né? Agora, o ano passado, oficializei como diretora das leituras dramáticas. Que legal. Então, é um histórico voltado para o aprimoramento e para a arte. Né? Então, eu trabalho com vários cantores,
Se vocês entrarem no Instagram, enfim, não é segredo para ninguém. São vários artistas que eu preparo há muito tempo e outros que se tornaram meus amigos, né? Uhum. Mais do que, não é só trabalho. Claro. Então, tem muita relação com a minha formação. Exato. E por isso cada um tem que buscar a sua formação. Exatamente. E o que te faz feliz. Né? Então a felicidade ela está muito mais no meu propósito, né? Qual é o propósito que eu tenho, qual o caminho que eu vou seguir, o que eu vou buscar. Uhum. Lógico que a gente tem algumas intercorrências da vida, todo mundo tem. Claro. Mas a gente tem que buscar esse trilho, esse balance, né, que eu chamo. Esses problemas eu sempre lembro de quando a gente é pequeno, que a gente resolve o problema, passa de ano, tira 10 e passa de ano. E aí vem um problema maior, né? É isso. E assim vai. E você sabe que assim, a gente falou antes de começar a gravação sobre a questão da voz. E teve um dia que eu estava num atendimento e veio essa inspiração, esse presente, de que no início era o verbo, e o verbo se fez carne. Então Deus criou tudo pela vibração, pela voz, né? E a gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso em diversas crenças. Então a nossa voz, quando veio nesse atendimento, eu achei muito lindo, a nossa voz tem esse poder da cocriação. Sim, muito. Não é só o pensamento, é verbalizar. Porque com o verbo. Fala, como você fala, como então, você vibra, né? Pegando a sua linha de raciocínio, o verbo é ação. E a voz vem da respiração. Então é o ar em movimento. Ação. Uau. Respiração. Né? Colocar o ar em movimento. E aí vem o movimento da voz, que é a minha tese. Então, é isso, é sobre isso. Né? O que colocar você fala em ação. É o que você está criando, é o que você está vibrando, é o que vai reverberar no outro. Sim. Muito cuidado com o que vocês falam, né? Porque não basta pensar. A hora que você verbaliza, você dá um poder. Você já criou ação, né? Verbalizou, já criou. Verbalizou, então tá bom. Você pensou uma coisa, ai, nossa, meu pensamento não é tão. Não fala. Troca, fala ao contrário, brinca do contra, entendeu? Se eu sou muito negativo, se meu pensamento é muito negativo, brincadeira do contra. É isso. Né? Então fala tudo, não é um mundo de Sofia, né? Não é uma coisa muito hipotética, não, ela é prática. Tenta trocar as suas palavras, né? Tenta, tudo bem que o pensamento está difícil de trocar, muita coisa acontecendo. Tá, pensou numa tragédia? Pensa na solução. Isso. Né? Tenta. Eu gosto de uma frase que meu ex-marido falava, que era assim: não me traga problemas, me traga solução. Eu adoro isso. Porque quando você está se relacionando com qualquer pessoa, procura não levar o... Tá bom, pensou no problema... Não sai vomitando tudo, não né? Não sai. Nem todo mundo quer saber. Né? E é muito louco, né? O quanto que a nossa vida pode mudar, o quanto que o entorno pode mudar se a gente ficar um pouquinho mais calado, pensar um pouco. Aqui no né? livro eu falo sobre corpo, mente e espírito. Sim. Então eu tenho o racional, tem até um gráfico bem legal que me veio aqui. O crânio está aqui protegendo o cérebro, então eu tenho a minha razão. E aí eu tenho uma distância de 30 centímetros para o meu coração. Sim. Né? E você falou do decoração e assim por diante. Então aquilo que eu penso tem a ver com o que eu sinto. E o que eu sinto interfere no que eu penso. A boca está no meio. Então, teve um episódio que eu falei da distância da felicidade. São 30 centímetros entre a cabeça e o coração. E no meio está a boca. Então, entre o que eu penso e o que eu sinto, eu espero um pouco para saber o que eu vou tirar. E Deus é tão maravilhoso que eu tenho 2 mãos, eu tenho 2 ouvidos, eu tenho 2 olhos, eu tenho 2 narinas, eu tenho uma boca. Uma só, né? Então, na verdade, eu tomar mais cuidado, eu olhar um pouco mais para dentro. Escutar Se a pessoa mais. pede alguma ajuda, eu tive muito tempo dificuldade de falar não. Tudo eu falava sim. E por quê? Porque eu falava no impulso. Então eu tinha minhas questões emocionais, eu queria agradar o povo, eu queria ser aceito, eu tinha todas essas crenças limitantes. Hoje elas estão, não vou dizer que curadas, elaboradas, mas elas estão muito mais, né, administradas ou conscientes. Mas a questão a gente não precisa responder, raramente a gente precisa falar na hora.
Às vezes, assim, deixa eu pensar, deixa eu refletir sobre isso. A gente não precisa saber tudo, né? Não precisa saber tudo. Eu, como professora, em vários momentos eu falava, não sei, vou pesquisar. Pesquisar. Deixa eu ver, E se deixa eu alguém te entender pergunta, melhor. olha, o que você fez isso e tal. Posso dar uma pensada sobre isso? Eu vou refletir e a gente conversa de novo. Não, porque eu quero saber agora, porque... Não. A gente Não está é vivendo hora. uma era de todo mundo tem opinião, né? A Todo mundo tem opinião, internet, tudo tem que ser imediato. a internet mascarou muita gente, né? Sim. Então você está ali atrás de um computador, destruindo a vida do outro lindamente. E destrói mesmo, né? porque quantas pessoas são canceladas e cometem suicídio? Não, é isso que eu dei o exemplo. É. Só porque eu falei que eu era palmeirense, eu perdi um monte de seguidor. Exato. Gente, desculpa. Eu não tem problema. O povo não né? te seguia por causa de time de futebol, te seguia por Não, causa do teu da trabalho, por causa da voz, enfim, por causa de te acompanhar. E não tem problema, porque outros seguidores chegarão. E não, Óbvio. eu não meço a felicidade pelo número de seguidores. Exato. Mas a gente pensa nessas pessoas que vão despejando na página do outro o ódio. A sua, exato. Né? Exato. Gente, tá com muito Suas ódio, frustrações, soca suas uma coisas. almofada. Claro. Quebra-prato. Sabe? Teve uma vez que eu estava em casa e aprendi com uma amiga. Quebra-prato. E os Ai, gregos dá um fazem prejuízo, isso. né? Eu sei. Dá prejuízo, mas é bom, cara. É gostoso, que eu já só- quebrei. Restaurante grego. Tem um... Você tá com raiva, essa minha amiga falou, você pega um prato e aí você vai lá e joga. Só que eu joguei num piso de porcelanato, estraguei Quebrou o piso. o piso. A próxima Prejuízo. vez eu jogo num piso mais barato. Mas me fez um bem danado. Então, desconta aquela raiva, aquela Sim. energia. Vai Descarrega, né? andar descalço na grama, né? Ajuda. Dá um grito em algum lugar e pronto. Isso eu ensino muito para os pacientes, né? É. Porque tem grito técnico. O grito ele é para um alerta, ele é para uma Exato. situação de perigo. Só que às vezes sua mente está em perigo e Yes. você precisa gritar. Só que você pode gritar de uma maneira técnica, que é um grito com apoio e realmente tirando. É no Então, diafragma, não? é no diafragma. E as emoções, aqui nesse capítulo que eu te falei, eu falo dos chakras, né? Uhum. E tem uma tabela muito legal que vai falando de cada chakra Quero com cada ler seu emoção. livro. Tá uma delícia. Eu tô falando até porque foi um presente. Sim, maravilhoso. Ser um instrumento para chegar a ele. Aqui a gente guarda muito da raiva, do ódio. Sim, do por isso medo dá nos dor de chakras estômago. embaixo. Exato. Entendeu? Então, Útero. quando eu grito, eu boto isso para fora. Isso, eu abro, eu vou Nossa. expandir, eu vou criar movimento, eu não vou deixar parado. Que legal. Né? Então você tem, sim, muitos momentos que gritar. Que gritar. Tanto que minhas E tá tudo salas, as salas de atendimento, ao meu redor, todo mundo sabe que vai ter barulho. Ou vai ter sonorização, Ninguém tá ou vai ter morrendo, grito. estamos liberando aqui. Uma vez, eu vou contar rapidamente que o nosso tempo até está limitado. Mas eu estava atendendo, eu tinha um consultório ali na Praça Pan-Americana, uma casa chiquetérrima, cheia de seguranças e um público muito E aí eu fui preparar um ator para uma cena de uma novela X. E o ator chegou já caracterizado, porque o personagem dele era bandido, né? E aí entrou na sala e tudo bem. Imagina. E aí eu comecei a passar o texto com ele. E o texto era um assalto. Não deu Caramba. 2 segundos, tinha polícia ao redor da minha sala, fecharam a clínica, fecharam a rua. É um reconhecimento, deu certo. Tudo bem que tinha uma pessoa muito importante na sala do lado e o segurança dele escutou de fora e fecharam o cerco, Nossa. porque eles já tinham um esquema de segurança. E ali, ao mesmo tempo que eu assustei, eu tentava mostrar para o policial que era um texto, que era o personagem, de mostrar uma gravação da novela. Mas ali passou o teste, né? Porque se enganou todo mundo e o policial chegou, o texto estava maravilhoso. Super ator, gente. Super ator. Super ator. Então, a gente estava fazendo um trabalho de uma maneira muito precisa. Como é que a gente né? faz? Vou jogar uma provocação para a gente fechar e você dá a tua palavra final. Como é que a gente faz para lidar com o roteiro da vida, para atuar dentro desse roteiro da vida? A gente Adoro. é uma persona, a gente é um personagem, Adoro. né? Como é que a gente faz para atuar de forma certa e receber um aplauso lá no final? Vou deixar uma dica, assim, acho que é importante, eu não tinha pensado, adorei sua pergunta, mas ela veio aqui. Como é que a gente atua na vida real, né? Acho que o mais importante é autoconhecimento. Caralho. Se eu sei quem eu sou,
eu consigo circular em vários lugares. Isso é um ponto. Conhece o personagem. Segundo ponto, exatamente, conheça quem é. Segundo ponto, numa atuação, né, falando agora de teatro e televisão, nada é improviso. Não existe um improviso. Você tem cartas na manga, você se prepara para o improviso. Então, mesmo um espetáculo de improviso, ele é ensaiado. Né? Não exatamente o que vai ser, mas eu tenho sempre um direcionamento, eu sei que caminho eu posso seguir. Então, se prepare para os improvisos. Yes. Né? Então, autoconhecimento te prepara para o improviso da vida. Então, para você poder ter jogo de cintura. Outra coisa fundamental para ter jogo de cintura, e que vale para o ator, e o papel do ator, é preparar voz e corpo. São seus instrumentos de trabalho. Voz, corpo e mente. Então, o que tem na sua cabeça? Não tem o que dizer, cala a boca. Não sai falando besteira. Porque hoje em dia todo mundo tem opinião sobre tudo. Exato. Isso está me incomodando. Sai vomitando As pessoas qualquer coisa. assistem um TikTok de 2 segundos e acham que manjam daquele assunto. Exato. Então, escolhe um assunto, se aprofunda nesse assunto e fale sobre esse assunto. E fala né? sobre o que você percebe daquilo e não afirmando como sendo a verdade. É, né? mas é que agora virou moda, né? Afirmar e ter opinião. Então, eu acho que o que está faltando é as pessoas se aprofundarem nelas mesmas. E aí se aprofundar em um conteúdo que interessa a elas. E que tem a ver com o propósito delas. E aí o nosso planeta vai melhorar muito. E a partir daí conhecer o seu corpo, a sua mente. Isso, e corpo, se voz, mente é comunicação. Que né? demais, Então isso é Olha, uma eu tô comunicação. arrepiado porque, de verdade, passou super rápido e foi muito melhor do que eu imaginava. Eu já sabia que ia ser bom. Que delícia. Porque foi no começo do ano agora. Foi, né? foi um convite dia eu sabia 1º que de janeiro. Mas foi muito profundo. Dá vontade, eu vou assistir e pegar essas dicas. Eu acho que quem está aí deve assistir mais vezes e a gente disseminar esse conteúdo. Qual é a tua palavra final além disso? Tem mais algo? A vida é simples. Né? Eu acho que depende de nós com o que nós temos, desenvolver primeiro o que a gente já tem, para depois buscar aquilo que a gente tem em mente, que é o nosso desejo. Senão a gente fica querendo olhar muito longe, ter aquilo, porque eu quero o corpo da fulana, a voz da Beltrana. Cara, vê o que você tem primeiro, vê o que dá para fazer com o que nós temos, se realiza aqui para aprimorar. Né? Não adianta a gente ficar... Porque a internet ela trouxe uma coisa muito louca, que é uma imagem do que é. Todo mundo é lindo, bonito, feliz, as vidas são incríveis. Não é assim. Não é por aí. Sinto muito, mas não é. Isso não é. Tudo é filtro, a maioria é filtro, a boca é falsa, botox que eu não tenho. Né? Todo mundo fica se montando. Então se monta menos de fora e se prepara mais por dentro. Seja, né? Se deu o direito de ser. Sim. Que legal. Como é que a galera te encontra? Como é que faz contato com você? Instagram, acho que é o melhor lugar, né? Ali também tem um telefone no Instagram que é um WhatsApp, só para esse contato, mas um direct eu respondo sempre. Show de bola. E sou eu que respondo, tá? Então não são funcionários. Renata Ferrari, Instagram Vox. Renata Ferrari Vox. VOX, que é voz em latim. Que maravilhoso. Né? Então vocês podem me encontrar lá no Instagram. Acho que eu também estou no Facebook, que ele é direto. Eu nem abro o Facebook, mas eles estão linkados. Mas no Insta te encontra. No Insta, sim, e tem lá um contato de WhatsApp e e-mail no Insta. Fantástico. Gratidão pela presença. Obrigada. Deus te abençoe. Que o teu servir se multiplique ainda mais. Muito obrigada. Né? Que sejamos todos felizes. E você que está aí, se você gostou, compartilha, marca a galera, compartilha nos teus grupos de WhatsApp. Se não gostou, guarda no teu coração. Manda mensagem positiva. Para os inimigos. Não gostou, manda para os inimigos. Manda para os inimigos. Que Deus te abençoe. Bora ser feliz. Um lindo ano, uma linda vida. E até o próximo. Valeu.